Já imaginou estar no auge da fama, ser reconhecido em todo canto do Brasil, ter contratos na maior emissora do país e, de repente, trabalhar como entregador de flores? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o ex-galã da Globo que brilhou nos anos 2000. Já fez a pipoca? Se não fez, então vai fazer, porque o tema é babado puro. Hoje a gente vai falar de um ator que fez muita gente suspirar nas novelas, esteve em tramas de sucesso, ganhou status de queridinho do público e, do nada, sumiu da TV brasileira. Então já se acomoda aí, porque essa história promete. Vai ter fama, reviravoltas, bastidores da televisão e, claro, uma dose de curiosidade que deixa qualquer um de boca aberta. Agora, bora voltar no tempo e relembrar como tudo começou para Eric Marmo, o galã que saiu dos holofotes das novelas para reinventar a própria vida em Hollywood. Hoje, nossa história começa em Niterói, aquela cidade que fica pertinho do Rio de Janeiro, separada apenas por uma ponte, mas com um ritmo bem mais tranquilo. Foi lá que, no dia 24 de junho de 1976, nasceu Eric Marmo de Moraes. Na época, ele era só um garoto comum, aproveitando a infância entre praias e a vista da Baía de Guanabara, sem imaginar que um dia se tornaria um rosto conhecido na televisão brasileira. Desde pequeno, sempre teve energia de sobra e uma paixão natural por esportes. Futebol, claro, fazia parte da rotina, mas não era só isso. A curiosidade pelo mundo também estava ali, algo que vinha muito da influência do pai, que trabalhava com aviação e chegou a viver fora do Brasil. Esse espírito de querer explorar novos horizontes já dava sinais cedo. Quando chegou à adolescência, como qualquer jovem, bateu aquela dúvida sobre o futuro. O interesse por negócios e administração existia, afinal, quem não quer um caminho seguro financeiramente? Mas, no fundo, o lado artístico falava mais alto. Tanto que, antes mesmo de pensar na televisão, ele já fazia testes para comerciais locais, experimentando os primeiros passos diante das câmeras. Quando terminou o colégio, a ideia de se profissionalizar como ator foi ganhando corpo. E, como a maioria dos jovens cheios de sonhos naquela época, ele queria investir em workshops, testes e tudo mais que pudesse colocar seu nome no radar dos diretores de elenco. E, não custa lembrar, o eixo Rio-São Paulo era, e ainda é, o grande trampolim para quem quer brilhar na TV brasileira. Não demorou muito até que Eric embarcasse de cabeça nos testes da Rede Globo, a emissora que, convenhamos, era a maior vitrine para atores e atrizes em busca de fama nacional. Se hoje é só pegar o celular e escolher entre Netflix, Amazon, HBO e tantas outras plataformas, no início dos anos 2000 a história era bem diferente. A televisão aberta reinava absoluta, e a Rede Globo era grande vitrine para quem sonhava com fama e reconhecimento. Naquela época, um dos maiores trampolins para novos talentos era Malhação. Aparecer no elenco, mesmo que fosse só por uma temporada, já era o suficiente para abrir portas. E foi exatamente assim que Eric Marmo deu o primeiro passo, em 2001. Ele interpretou Sócrates, um estudante homossexual que escondia sua orientação por medo do preconceito. O tema, que ainda não era tão comum na dramaturgia da época, causou burburinho e trouxe uma camada dramática forte para o personagem. Mesmo sem ser protagonista, Eric chamou atenção. O jeito natural de atuar, o carisma e a aparência de galã fizeram com que a emissora começasse a enxergar nele um grande potencial. Logo veio outra oportunidade, o seriado Sandy Júnior, em 2002. Se não era uma novela das 8, ainda assim era um fenômeno entre os jovens e uma excelente vitrine. Dessa vez, ele viveu João Pedro, um rapaz tímido que precisava lidar com a saída do pai da prisão, trazendo mais uma carga emocional intensa para o currículo. Esses primeiros trabalhos foram essenciais. Além de pegar o ritmo das gravações e aprender a lidar com a pressão da televisão, Eric começou a se tornar um rosto cada vez mais familiar para o público. Foi nesse momento que veio o grande salto. Em 2003, a Globo escalou Eric Marmo para um dos papéis que mudariam completamente sua trajetória. A novela Mulheres Apaixonadas, de Manuel Carlos, foi um verdadeiro fenômeno. A trama parou o Brasil, trazendo personagens icônicos como Helena, vivida por Cristiane Torlone, Theo, que era interpretado por ninguém mais ninguém menos que Tony Ramos, e a atriz Maria Padilha no papel de Hilda. Mas, no meio desse elenco estrelado, quem roubou a cena foi o casal jovem formado por Cláudio, interpretado por Eric Marmo, e Edviges, vivida por Carolina Dickmann. A relação dos dois girava em torno de diferenças sociais. Enquanto Edviges era filha de uma cantineira da escola,
Cláudio vinha de uma família rica. O romance enfrentava preconceitos e conflitos familiares que prenderam a audiência, fazendo com que muita gente torcesse e se desesperasse a cada novo capítulo. E não era só na novela que a química funcionava. A repercussão foi tão grande que, quando ele e Carolina Dickmann apareciam juntos, o público acreditava que o romance acontecia na vida real. O sucesso foi tanto que até hoje ele se pergunta como nunca mais foram chamados para formar um casal na televisão. Com essa visibilidade, ele virou capa de revista, presença constante em programas de auditório e passou a receber uma enxurrada de cartas de fãs. Sim, naqueles tempos, ainda era a época das cartinhas. Mulheres Apaixonadas não só impulsionou a carreira dele, como também o colocou oficialmente no time dos galãs da Globo. Depois que alguém emplaca em uma novela das 8, ou das 9, como passou a ser chamada depois, os convites não demoram a aparecer. E com Eric não foi diferente. Em 2004, ele protagonizou a minissérie Um Só Coração, sobre os 450 anos da cidade de São Paulo. O elenco era de peso: Ana Paula Arósio, Tarcísio Meira, Eliane Giardini. Contracenar com nomes desse nível foi um grande salto para sua experiência como ator. No mesmo ano, já estava em outra produção, a novela Começar de Novo. E como o ritmo da Globo era frenético, em 2005 veio mais um grande sucesso, Alma Gêmea, de Valcir Carrasco. A novela era uma das mais assistidas do horário e trazia um enredo de reencarnação que conquistou o público. Eric interpretou Hélio, um jovem apaixonado pela protagonista Serena, vivida por Priscila Fantin. O problema? O sentimento não era correspondido, o que gerava conflitos de ciúmes e muitos desencontros. Com essa sequência de trabalhos, Eric Marmo consolidava sua imagem na televisão. Ele transitava com facilidade entre papéis românticos e dramáticos, sempre trazendo aquele ar de bom moço que conquistava a audiência. A Globo percebeu que ele era uma aposta certeira e, dali para frente, o trabalho não parava. Em 2007, ele voltou ao ar em Sete Pecados, interpretando o arcanjo Gabriel. O personagem vinha à Terra para orientar anjos e proteger humanos, mas, como toda boa trama de novela, acabava se envolvendo em conflitos emocionais quando se apaixonava por uma mulher terrena. Com uma pegada que misturava fantasia e realidade, a participação de Eric foi bem comentada. 2 anos depois, em 2009, ele apareceu no final de Três Irmãs, dando vida ao delegado Ricardo Rios, e em 2011 esteve em Morde e Assopra, interpretando o fotógrafo Davi. Até esse momento, tudo indicava que sua trajetória na televisão brasileira estava garantida por um bom tempo. Mas aí veio 2012, e, com ele, um papel marcante, o dentista Osmundo, no remake de Gabriela, inspirado na obra de Jorge Amado. Na trama, ambientada no início do século XX, seu personagem vivia um romance proibido com Sinhazinha, interpretada por Maitê Proença. O envolvimento entre os dois era intenso, mas também perigoso, já que ela era casada com um homem violento. O papel trouxe desafios e rendeu cenas fortes, mas acabou sendo o último grande trabalho contínuo de Eric Marmo na televisão brasileira antes de uma reviravolta na sua vida. Enquanto sua carreira seguia esse caminho, sua vida pessoal também estava em transformação. Em 2009, ele se casou com a modelo Larissa Bournier e, logo depois, o casal teve 2 filhos, Daniel, nascido no mesmo ano, e Nathan, em 2011. Larissa já tinha experiência em morar no exterior, e Eric sempre teve essa curiosidade de explorar novos horizontes, uma influência direta do pai, que havia trabalhado com aviação e vivido um tempo fora do Brasil. A rotina intensa de gravações no Rio de Janeiro, as agendas lotadas e o desejo de proporcionar uma vivência internacional para os filhos pesaram na decisão. Assim, em 2014, a família Marmo arrumou as malas e partiu para Los Angeles, nos Estados Unidos. O plano, a princípio, não era abandonar completamente a carreira de ator, mas sim ampliar oportunidades em um novo mercado e investir também em projetos empresariais. Além disso, Eric queria que os filhos crescessem em um ambiente bilíngue, com mais possibilidades culturais e educacionais. E foi nessa transição que surgiu uma oportunidade inesperada: substituir um apresentador no programa Planeta Brasil, da Globo Internacional. O programa tinha uma proposta interessante: mostrar a vida dos brasileiros que decidiram recomeçar fora do país, revelando seus desafios, conquistas e adaptações em um cenário totalmente diferente. Para Eric, foi a chance de continuar ativo na televisão, mesmo longe da dramaturgia, e ao mesmo tempo se conectar com as histórias de quem, assim como ele, havia deixado o Brasil em busca de novas oportunidades.
Ele ficou à frente do Planeta Brasil por 3 anos e meio, percorrendo várias cidades dos Estados Unidos, conhecendo diferentes realidades e entrevistando gente que encarou mudanças drásticas em nome de um sonho. Enquanto isso, ia se acostumando cada vez mais à rotina de Los Angeles. Matriculou os filhos em escolas locais, mergulhou nos cursos de interpretação em inglês, entrou em grupos de atores brasileiros que tentavam uma chance em Hollywood e foi se ajustando ao novo estilo de vida. Mas, quando o ciclo no programa chegou ao fim, veio o desafio: encontrar novos caminhos para manter a renda. E, convenhamos, viver na Califórnia não é barato. Aluguel, seguro de saúde, impostos, a conta chega para todo mundo. E quando se trabalha por projeto, como é o caso dos atores, a estabilidade financeira depende de reinvenção constante. E foi exatamente isso que ele fez. Se reinventou sem medo e abraçou todas as oportunidades que surgiram. O resultado? Ele acumulou nada menos que 9 profissões diferentes. Além de seguir como ator, também trabalhou como apresentador, dublador, produtor, videomaker, técnico de futebol, gerente de redes sociais, modelo e entregador de flores. Quando essa história veio à tona, o alvoroço foi instantâneo. Manchetes pipocaram em sites de fofoca e redes sociais. Ex-galã da Globo virou entregador. Muita gente reagiu com surpresa, enquanto outros já começaram a especular sobre uma suposta queda na carreira do ator. Como se qualquer trabalho honesto não fosse digno, né? A repercussão foi tão grande que Eric precisou vir a público esclarecer a situação. Em entrevistas, ele explicou que tudo fazia parte de um projeto familiar. Sua esposa, Larissa, tem uma microempresa de arranjos florais, e ele entrou na jogada ajudando na logística, fazendo entregas e participando da administração. Mas, ao contrário do que alguns poderiam pensar, ele nunca abandonou a atuação. Continuou fazendo testes, estudando, aprimorando o inglês e buscando espaço no mercado norte-americano. E deu certo. Ele conseguiu participações em produções como The Purge, série baseada na franquia de filmes Uma Noite de Crime, e também apareceu em Animal Kingdom, outro título de sucesso nos Estados Unidos. Além disso, atuou em curtas-metragens premiados, como Alexis, que ganhou reconhecimento em festivais de cinema independente. O fato é que Hollywood é um mercado extremamente concorrido, e mesmo atores experientes precisam ralar muito para conseguir papéis de destaque. Mas Eric não desanimou. Continuou investindo na carreira, enquanto conciliava a vida de empreendedor e pai de família. Muita gente se pergunta se ele pretende voltar ao Brasil para retomar a carreira na Globo. E a resposta, segundo ele mesmo, é: talvez. Ao longo dos anos, ele chegou a fazer uma participação especial na novela Tempo de Amar, em 2017, provando que ainda mantém uma porta aberta para oportunidades no país. Sempre que pode, ele vem ao Brasil, seja para visitar a família ou até mesmo para trabalhos rápidos. Mas a verdade é que a adaptação da família Marmo nos Estados Unidos foi tão grande que voltar definitivamente não parece estar nos planos. Eles conseguiram a cidadania americana, os filhos estão totalmente integrados ao estilo de vida de Los Angeles e até trabalham como modelos, aparecendo em comerciais e campanhas publicitárias. Ou seja, já criou raízes na terra do tio Sam. No fim das contas, a história dele mostra que a vida dá voltas, e nem sempre o caminho mais óbvio é o único possível. Ele foi de galã das novelas a empreendedor, passou de protagonista da Globo a entregador de flores e soube se reinventar sem medo de encarar desafios. E aí, você curtia esse ator nas tramas de Manuel Carlos, Valcir Carrasco ou naquelas tantas outras produções? Já imaginava que a vida dele teria dado esse giro de 180 graus? Conta aqui o que mais te surpreendeu. E claro, se curtiu esse conteúdo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas histórias cheias de reviravoltas e curiosidades do mundo dos famosos. Até a próxima!